Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte do consultor, ou seja, o cadastro do consultor e também uma rápida visão do módulo do consultor em si, ou seja, da visão do consultor com o login e senha dele. Então nesse vídeo a gente vai começar aqui em cadastros, consultores. Então perceba que o cadastro de consultor ele tem uma hierarquia. Um consultor, ele necessariamente precisa fazer parte de um grupo e esse grupo ele vai poder rodar uma, duas ou três listas, que o conjunto dessas listas formam a nossa fila de cobrança. A lista nada mais é do que um filtro na sua base de devedores, na sua base de dívidas, para você fazer então uma seleção de que tipo de dívida, de que tipo de devedor que você vai acionar naquele período. Em se tratando de empresas pequenas, de empresas que têm uma base de devedores relativamente pequena, não faz tanto diferença de você fazer filtros em vencimento, em valores, etc. Basicamente você vai querer acionar todo mundo. Já quando você fala de uma cobrança de empresas maiores ou de assessorias de cobrança com vários credores, vários consultores, aí faz muito sentido você fazer listas, às vezes diárias ou talvez semanais, para você fazer campanhas. Então, campanha seria, por exemplo, eu quero fazer uma campanha essa semana para acionar um determinado grupo de consultores que vai acionar devedores da carteira tal e que devem entre R$1.000 e R$20.000, ou seja, eu vou chamar a campanha de valores altos. E aí então você vai fazer um foco nesses devedores, nessas dívidas, e vai treinar um script de abordagem diferente, vai oferecer descontos diferentes, vai fazer às vezes até um incentivo financeiro por uma meta e tudo mais para aquele grupo de consultores. Então faria muito sentido, é o que normalmente as grandes assessorias fazem, campanhas de um determinado período e com um determinado objetivo, uma determinada estratégia. Então vamos começar aqui o cadastro de consultores. O primeiro passo é clicar no botão adicionar e fazer efetivamente o cadastro do seu primeiro consultor, informando o nome e um e-mail para ele. Também nesse mesmo cadastro você vai selecionar o grupo. Então você vai selecionar o grupo e vai clicar em salvar. É importante destacar aqui um dos limitadores de planos do recuperador CRM é justamente a quantidade de consultores que você pode ter cadastrados no seu banco de dados. Então, caso você precise de mais consultores, você também precisa fazer um upgrade no plano que você contratou conosco. Então, cadastrado o consultor, você vai poder também definir o login e senha dele, que é o login que ele vai poder usar para fazer o acesso ao recuperador CRM. Aqui dentro do botão grupos é onde a gente vai cadastrar o grupo e vai cadastrar as listas. Então vou clicar aqui em grupos para vocês verem a tela. Então aqui eu já tenho 2 grupos cadastrados e anteriormente eu tinha um consultor apenas cadastrado. Então tem um grupo chamado time A e o outro grupo chamado time especial. Vou clicar no botão adicionar para vocês verem o formulário, a cara desse formulário. Então ele vai pedir o nome, vai pedir quais são as listas que você vai rodar. Perceba que você tem que ter pelo menos uma lista, as outras, a lista 2 e lista 3 não é obrigatório. E também a gente tem uma série de parametrizações que vão determinar o comportamento do sistema para esses consultores, principalmente no que se trata de permissões. Então vou cancelar aqui para a gente falar agora sobre o botão listas. Então vou clicar aqui em listas e a gente vai ver que também eu tenho 2 listas já cadastradas. Vou clicar no botão adicionar para a gente discutir os campos da lista. Então eu tenho que dar um nome para essa minha lista, esse nome ele tem que ser único, tá? Então se você trabalha numa operação que você cria muitas listas, sugestão, coloque a data como nome. Então digamos aqui, valores altos e hoje é dia 3 de junho, então 3-06 seria uma sugestão de nome, tá?
Esse é o formato que eu gosto, mas claro, fiquem à vontade para usar o formato de vocês. Eu coloquei sempre com traços aqui porque eu gosto desse formato, mas o sistema aceita espaço também, tá? Letras maiúsculas, minúsculas, então fique à vontade para criar a sua nomenclatura. E os campos aqui, todos eles não são obrigatórios, exceto a situação, que tem que estar ativo para a lista ser válida. Então eu tenho filtro por faixa de valores, então de R$0 até R$1.000, por exemplo. Tenho faixa de atraso em dias, então atraso de 0 dias a 90 dias. Tipo de negócio cadastrado no cadastro de credor. Data do último contato, olha só. Tanto por data quanto por quantidade de dias. Também tem o tipo de evento, o evento do último contato. Esse último contato, quando eu falo, tá, é o último follow-up registrado para esse devedor. Esse campo aqui é muito importante, ó, parcelas de acordo, sim ou não. Então, se eu quiser fazer só um filtro em dívidas não negociadas, marco parcelas de acordo igual a não. Se eu quiser fazer um filtro só por parcela de acordos, eu clico em sim. Isso aqui pode ser útil para eu fazer um proativo, parcelas de acordo que vencem nos próximos 5 dias, ou de quebra, que venceram nos últimos 10 dias, que não foram pagas, obviamente. Perdão. Também eu tenho data de cadastro da dívida, e aqui vem a parte mais importante, na minha opinião, que é a ordenação. Então, quando você cria uma lista, eu preciso definir prioridades. Quem vai, dentro desse filtro que eu fiz, quem vai ser acionado primeiro. Então, eu posso fazer um filtro, digamos, pelo valor decrescente, ou seja, quero acionar primeiro quem deve os maiores valores primeiro. Ou então, quem deve há mais tempo, data de vencimento crescente, e assim por diante. Posso fazer tanto por valor, data do último follow-up ou data de vencimento. Então essa é a ordenação. Tem gente que fala assim, ah não, eu não quero nenhuma ordenação, eu quero uma aleatoriedade, ou seja, pego o primeiro que tiver lá e manda para mim. Então também, em alguns casos, pode fazer sentido isso. Então uma breve descrição dos campos, né? Vou clicar aqui em cancelar para voltar para minha lista de dívidas. Lista de dívidas não, perdão, lista mesmo. Então, com base nisso, eu tenho a hierarquia completa. Cadastro a lista, cadastro o grupo amarrado à lista, ou às listas, até as 3 listas permitidas, e também posso depois cadastrar o meu consultor e vincular ele a um determinado grupo. Pronto. Aí com isso eu posso então pegar aquele login e senha que eu criei para o meu consultor e acessar o sistema que eu já tenho toda a parametrização necessária. E claro, sempre que uma lista acabar, chegar no final dela, você pode simplesmente inativar essa lista, criar uma nova lista e alterar o grupo para rodar a lista nova que você criou. Então, bem simples assim. E também um detalhe que eu esqueci é que você pode amarrar uma lista a um ou mais credores. Então, digamos que eu fiz aquela lista de, sei lá, de vencimento de 0 a 90 dias, mas eu não quero que ela fique aberta para todas as dívidas de todos os credores. Eu quero que essa lista fique amarrada com apenas um único credor. Então, eu clicaria aqui em credores. E aí essa é a lista de credores que são filtrados na minha lista. Quando eu não tenho nenhum registro, significa que eu posso incluir que vão ser incluídas dívidas e devedores de todos os credores. É uma lista aberta, sem filtro de credor. Agora, se eu clicasse aqui em adicionar e selecionasse que o credor é o credor de teste e salvasse, aí sim eu estou fazendo um vínculo específico de que todos aqueles filtros que eu defini na lista vão ser válidos apenas para devedores do meu credor de testes. Então essa é uma forma também bastante utilizada para você filtrar listas por carteiras, por credores. Então vamos voltar lá no cadastro de consultores para a gente ver que o nosso consultor ele tem um login chamado consultor.test. Vou copiar ele aqui e vou sair do sistema e entrar com esse login e senha de consultor de teste. Então user sair, vou vir aqui, consultor de teste, vou digitar a senha dele. Então a gente vai perceber que o login do consultor ele é um login bem mais simplificado do que o do administrador. Então vejam que a gente tem aqui botões azuis, iniciar cobranças, pesquisar clientes e pausas.
Esse botão pausas, ele é facultativo, você pode usar para determinar quando o credor entrou em pausa, ou quando o consultor entrou em pausa. Digamos que ele entrou uma pausa para reunião, uma pausa pessoal, uma pausa de intervalo, uma pausa de almoço, etc. E você quer registrar isso para que, se ele estiver em pausa e tentar iniciar uma cobrança, ele não consiga, bem como isso fique registrado para eventualmente cronometrar esse tempo que ele ficou, entre aspas, inativo. Então isso aqui é usado por algumas empresas sim. Pesquisar cliente seria para você fazer para você posicionar na tela de negociação de um determinado devedor. Então isso aqui é muito útil quando você for fazer um reagendamento de uma ligação, quando você quiser fazer uma análise do cadastro de um determinado cliente, ou quando você estiver fazendo um atendimento receptivo, né, que o cliente ligou para você e você vai entrar na ficha dele para tentar fazer uma negociação, um acordo e tudo mais. E também o iniciar cobranças, ele funciona para quem não trabalha com o discador automático, ou seja, para quando você vai rodar a sua fila de cobrança manualmente. Então, quando eu clicar aqui em iniciar cobranças, o sistema vai verificar qual que é o grupo do consultor que está logado. Do grupo dele, qual que é a lista de cobrança ou as listas de cobrança que estão vinculadas ao grupo dele. E aí depois ele vai verificar, qual é o próximo devedor a ser acionado naquele conjunto de listas. Então ele vai automaticamente posicionar no próximo CPF que ainda não foi posicionado por nenhum outro consultor desse grupo, inclusive ele mesmo. Então é isso que o iniciar cobranças faz. Vou clicar aqui em pesquisar clientes para a gente entrar na tela de busca, e o detalhe mais interessante é que essa tela é extremamente parecida com aquela tela que a gente discutiu do cadastro de busca de devedores como administrador. Então é basicamente a mesma tela, tem os mesmos filtros, o botão pesquisar, e aqui na lista de resultados vão aparecer apenas dois ícones, diferentemente do nosso devedor quando localizado pelo administrador. Então aqui eu tenho o alterar para fazer o enriquecimento, a higienização de dados manual desse meu devedor, para eu colocar aqui um novo endereço, um novo e-mail, um novo telefone. E também tem o NEG, que é a principal tela do sistema, a tela de negociação, que é onde eu vou clicar. Notem que é exatamente a mesma tela que a gente discutiu lá no vídeo, falando sobre a parte de devedores, sobre os acordos, os follow-ups, etc. Então, novamente, lembra do botão adicionar acordo, para eu literalmente criar um acordo, entrar no formulário de acordo, o adicionar follow-up para eu vincular o registro de um novo follow-up, né, que é a ocorrência, o histórico, a lista de follow-ups previamente registrados, a lista de dívidas, lista de parcelas de acordo, lista de vendas, e também os botões para eu adicionar um novo acordo o botão para eu visualizar os acordos já previamente feitos. Então aqui nesse vídeo o objetivo não é revisar entrar em profundidade nesse assunto, mas vamos clicar aqui no adicionar follow-up só para relembrar. Então eu seleciono o evento que eu previamente já cadastrei lá como administrador, digito a mensagem do que aconteceu ou não aconteceu naquela tentativa de contato, e o campo mais interessante aqui como consultor é o reagendamento. Se eu clicar aqui, eu quero reagendar esse contato, eu posso reagendar para mim mesmo ou para qualquer consultor do meu grupo, defino a data, especifico o horário e salvo. E aí com isso ele passa a aparecer aqui no meu reloginho, que vai ficar com um destaque em vermelho, e também ele pode entrar na minha fila de cobrança a partir daquela data e horário que eu defini no reagendamento. Então eu vou clicar aqui em cancelar para voltar para a nossa tela de negociação, e eu vou mostrar o adicionar acordo, só para vocês verem que é exatamente aquilo que a gente discutiu como administrador. Olha só, a visão geral de como que tá, o resumo do acordo, a lista de dívidas, o formulário, a opção de cancelar a tentativa de acordo e a opção de salvar. Vou clicar aqui no cancelar tentativa de acordo para a gente voltar lá para nossa tela de negociação. Então assim
a gente encerra essa breve descrição, essa breve introdução ao cadastro do consultor. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!